São 6 e 7 do dia 4 de abril e essa é a primeira aula da metodologia Meu TCC aqui no YouTube. Olha só aqui, ó. 6 e 7, terça-feira, 4 de abril. Bom, e o que você vai aprender nessa aula? Primeiro, para quem é essa aula? Essa aula ela é para as pessoas que estão para fazer o pré-projeto de TCC, que estão na fase de concepção do TCC. Nessa aula você vai aprender o eixo criativo, que é justamente a técnica, a maneira que eu ensino você fazer, né, essa concepção, essa criação do que vai ser o seu TCC. Ao final, você já vai sair com os principais elementos que compõem o seu pré-projeto de pesquisa, o seu pré-projeto de TCC. E diferente das outras maneiras comuns de fazer um TCC, que vão ensinar você a pensar em um tema, eu tenho que achar um tema bom, um tema que você goste, um tema que desperte um desejo ardente no seu coração, que você bater mais forte, um tema inovador, revolucionário, disruptivo. Em vez de desse jeito comum, em que você está preocupado com um tema, o eixo criativo, ele é a primeira técnica da metodologia Meu TCC, tá? E o primeiro elemento em que nos concentramos é no problema de pesquisa. Porque quando você tem um problema de pesquisa, todos os outros elementos são atraídos para a gente. É impressionante. É como se o problema de pesquisa fosse um imã gigante. O tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, as justificativas, a metodologia da pesquisa, o referencial teórico, todos esses outros elementos fossem metais. E quando esse imã gigante, que é o problema, chega perto deles, esses metais são atraídos. Você não faz força, desgaste para conseguir fazer eles. Essa é a grande vantagem do eixo criativo. Explicando melhor a metodologia Meu TCC, a metodologia Meu TCC, ela foi criada, ela foi pensada para que cada uma ação que você faz no seu TCC continue gerando resultados ao longo de todo o seu texto. Que essa primeira ação que você está fazendo no seu TCC continue gerando resultados até o final, até o dia que você vai estar bem vestido, bem perfumado, de frente dos seus professores que vão avaliar o seu TCC, apresentando ali, até aquele momento, até o momento em que você encerra a sua pesquisa, e vai encerrar com chave de ouro. Talvez pareça muito, nossa, como assim, meu Deus, é muito revolucionário. Na verdade não é. Se você pensar bem, o mundo funciona assim. O mundo funciona assim. As suas ações, quando elas são bem feitas, o acúmulo dessas ações é que trazem resultado para você. Eu vou contextualizar isso com a academia. Se você vai na academia apenas um dia, só hoje, dia 4 de abril, você só vai hoje na academia. Dia 4 de abril você vai para a academia e faz: agora eu vou mudar, vou ficar fortão. Eu agora vou vestir aquela roupa, vou ficar bonitão naquela roupa. Se você só vai uma vez na academia treinar, daqui a um ano, em 4 de abril de 2024, você acha que vai estar fortão? Não vai estar. Então quer dizer, imagina, tu vai um mês, eu vou 30 dias para academia, 30 ações, 30 dias para academia. Você acha que você vai só 30 dias? Você acha que daqui a um ano você vai estar fortão, sendo que treinou só 30 dias? Óbvio que não. Agora, você foi. Imagina que você foi 4 vezes por semana durante um ano inteiro. Vamos ver, vai dar mais ou menos. Tô falando aqui de cabeça não, tô falando aqui de improviso. 4 vezes por semana, se eu lembro bem, são 52 semanas do ano, então serão 208 treinos.
208 treinos. Agora deixa eu te perguntar. De 365 dias, se você treinar 208, você acha que vai ficar mais fortão? Vai vestir aquela roupa e vai se sentir bem na sua roupa? Vai se olhar no espelho e pensar: uau, eu tô bonito. Vai, não vai? Vai! Poxa, agora, aquele primeiro treino, você só vai perceber o resultado dele, o resultado maior dele, no final. Mas aquele primeiro treino, ele vai gerando resultados ao longo de todo. Aquele primeiro treino, combinado com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o décimo, com o trigésimo, com o centésimo. Todos esses treinos combinados é que fazem você chegar ao resultado que você quer. E no TCC é a mesma coisa. As suas ações, elas devem... O somatório de todas as suas ações devem conduzir você para fazer um TCC bonito. Um TCC que você olha e fala: caramba, foi eu que fiz isso aqui? Tá lindo de ver. Eu tenho orgulho de mostrar isso aqui. Eu tenho orgulho de mostrar para qualquer pessoa. Quando chegar uma apresentação, os seus colegas vão estar: meu Deus do céu, tô nervoso aqui, sou tímido, ai meu pai. E você vai estar assim: eu posso ser o primeiro? Nossa, você vai estar assim, ó: eu quero falar, eu quero que o mundo saiba da minha pesquisa. Eu tô gravando sem o microfone. Ai, eu tô gravando sem o microfone. Bom, vou botar aqui pro microfone, né? Ficou. Ou eu sigo seu microfone? Eu tenho um... eu vou colocar. Se ficar ruim o áudio, ficou. Se ficar bom, ficou. Bom, coloquei agora. Bom, vamos lá. Então, retomando. Então, a metodologia meu TCC, ela tem esse é o principal princípio dela, que cada uma ação que você faça no seu texto continue gerando resultados, e para isso, hoje você vai aprender o eixo criativo, que é a técnica de concepção do seu texto, tá? Então, primeira parte aqui, deixa eu abrir aqui o meu... Então, a primeira parte aqui, que eu quero que você entenda, é o seguinte. Primeira coisa aqui, primeira parte, o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender a escrever o TCC de um jeito que cada uma ação ela continue gerando resultado ao longo do seu texto, né? Nessa aula você vai aprender o eixo criativo. Qual o propósito dessas aulas do YouTube? Tá, eu até deixei isso aqui, eu nem ia mostrar, mas enfim. Qual o propósito dessas aulas do YouTube? É que não é para você aprender metodologia científica, tipos de pesquisa e blá 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 e blá blá blá. Não. Não é para isso. É para você assistir uma aula dessa e conseguir colocar em prática o seu TCC. Assistir agora essa aula e em seguida fazer aquela parte do seu TCC. É muito prática. O objetivo é esse, que você consiga escrever um TCC. E não é qualquer TCC. É um TCzão, um TCC que você bate no peito e sente orgulho do trabalho que você está fazendo ali. Um TCC que você se olha no espelho e pensa: meu Deus, eu sou capaz mesmo, eu sou capaz. Tá? E o que é a metodologia meu TCC? A metodologia meu TCC, ela é uma sequência de ações combinadas que fazem com que você escreva o seu TCC de uma maneira que uma ação ela continue gerando resultados. De maneira, falando com outras palavras, com a metodologia meu TCC, você aprende a conceber a ideia principal do seu TCC, a delimitar o início e os limites da tua pesquisa, a fragmentar aquela ideia principal. Sabe aquela ideia que você tem, aquela grande ideia que você tem no seu TCC? Você aprende a ter aquela ideia e depois a fragmentar ela em ideias menores, a organizar o desenvolvimento de cada capítulo da tua pesquisa, a escolher, a escrever os capítulos do seu TCC. E o mais interessante aqui é escolher os tipos de argumentos que você vai escrever em cada parágrafo.
Eu fiz essa metodologia depois, lá em 2020, depois de ter orientado algumas pessoas. Eu vi o que era muito comum naquelas pessoas, quais eram os obstáculos mais comuns. Eu fui vendo o que funcionava, o que funcionou para mim e o que também funcionou para eles. E daí eu criei a metodologia. E eu percebi que uma coisa muito comum era a pessoa sabia o que queria escrever. Estava na cabeça dela. Quando ela falava, dava para entender. Mas quando se lia o texto, estava confuso. E daí surge aqui, ó, essa parte da metodologia, de aprender a escolher o tipo de argumento, que eu chamo essa parte aqui de persuasão focal. Então, quais são as partes, né? Quais são as partes, as ações principais da metodologia do meu TCC? São 4, tá? O eixo criativo, a técnica 3x3, capítulo segmentado, a persuasão focal. O eixo criativo é essa técnica de concepção do TCC, a parte de criação dessa ideia principal, tá? Dos principais elementos que vão compor o teu pré-projeto de pesquisa. Ao final do eixo criativo, você já tem ali os principais elementos do teu projeto de pesquisa. A técnica 3x3 é para você organizar quantos capítulos vai ter no seu TCC, quantos subcapítulos vai haver no seu TCC e qual a ideia de cada capítulo e de cada subcapítulo. Então, a técnica 3x3 é uma técnica de organização das suas ideias no texto. O capítulo segmentado, ele serve para você escrever um capítulo de maneira que você sabe as 5 competências, 5 funções que você precisa alcançar. Quando você sabe isso, essas 5 funções, você não fica pensando, o que eu vou escrever agora? Será que eu falo o histórico? Será que eu trago uma lei? Será que eu desenho? Não. Você já vai saber as 5 competências que você precisa cumprir. É um capítulo segmentado, presta atenção, segmentado. Existem segmentos, existem partes e elas vão se, vão fazendo ali. Enfim, uma vai dando suporte à outra. Tá bom? Não é um capítulo aleatório que você fica, o que eu vou escrever agora? E por último, a persuasão focal. A persuasão focal é justamente isso. Uma vez que você já sabe o que você pretende alcançar naquele capítulo, a persuasão focal serve para você, é um recurso visual para você bater o olho e dizer, eu vou despertar esse tipo de raciocínio no meu leitor e para isso eu vou escolher esse tipo de argumento, esse outro tipo de argumento, esse outro tipo de argumento. Na aula de persuasão focal, na aula que eu vou utilizar a persuasão focal, você vai ver essa imagem, é feito para você olhar e realmente fazer isso, escolher o tipo de raciocínio que você quer despertar no seu leitor. Você escolhe o tipo de argumento que você vai usar para construir a tua ideia. A ideia está na cabeça. O que talvez faltasse para você até hoje fosse saber escolher o tipo de argumento que você vai usar para apresentar aquela ideia. E a persuasão focal serve para isso. Tá? Porque no final das contas eu quero que você possa bater no peito e falar assim, eu fiz o meu TCC. Posso se olhar no espelho e dizer, caramba, eu sou capaz de fazer isso mesmo. Eu quero que você tenha orgulho do TCC que você fez. Pode bater aqui, e dizer assim, eu fiz, aqui é meu TCC. Meu TCC, é por isso que o nome é metodologia meu TCC. Metodologia, porque é uma sequência de ações combinadas para você escrever o seu TCC. E meu TCC, porque é isso que você vai fazer no final. Você vai bater no peito e gritar para todo mundo ouvir. Eu fiz o meu TCC! Eu quero isso de você, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu quero desmistificar logo é o seguinte. Se alguém falar para você o seguinte, aprenda a escrever um TCC do zero. Desconfie disso, de verdade. Desconfie disso. Eu vou dizer porque é o seguinte. Você tem uma vida. Você tem uma vivência. Então você nunca vai começar alguma coisa do zero. Muito menos o TCC. E às vezes, assim, eu vi que isso é um obstáculo que às vezes atrapalha as pessoas. Elas pensam, como é que eu vou escrever do zero? Quando você pensa em começar a fazer uma coisa do zero, realmente é assustador. Só que deixa eu te dizer,
você também está desvalorizando. Quando você pensa em começar do zero, você está desvalorizando o que você já viveu, desvalorizando o que você já tem. Então, o eixo criativo, eu prezo, eu ensino você a usar o que você já tem, o repertório que você tem, a vivência que você tem, tá? Se essa palhaçada aí que fica falando pra você, aí começa do zero, aí você pensa, não sei o que eu vou falar, você entra em, dá um branco, fica até nervoso. Se essa palhaçada, uma vez uma colega minha falou assim, o meu professor orientador mandou eu ler uns artigos lá, fazer um resumão deles, compilar e mandar como TCC. Uma palhaçada isso. Uma palhaçada. Você sabe quanto você se esforçou para chegar em uma faculdade, quando você se esforçou para se manter em uma faculdade, para no final você ficar ouvindo uma palhaçada dessa. Faz aí qualquer coisa e manda pra lá. Você é palhaço? Não é não? Então não fica caindo nesse papo furado não, de começar do zero. Outro papo furado. Você tem que ter um tesão pelo seu tema. Se você não tiver tesão pelo seu tema, você não consegue escrever. Palhaçada isso. Você vai namorar com o seu texto? Vai não? Então pra que tem que ter esse negócio aí? Eu nem sei se eu posso falar aquela palavra com T. Ou se o YouTube cancela. Não sei. Então vou falar desejo ardente. Você vai fazer o que com o seu texto? Para ter desejo ardente. Henrique, então quer dizer que não é bom? Não ajuda? Vamos falar sério. É bom escrever de uma coisa que você gosta? É bom. Ajuda? Ajuda. Mas assim, você vai continuar tendo obstáculos. Assim, vamos lá. Tem amor maior do que amor por um filho? Não tem. Mas vem cá, filho dá trabalho? Dá. Talvez hoje você tenha um namorado, uma esposa, e você ame aquela pessoa. Mas dá trabalho, não dá? Dá. Então assim, se uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que é amar outra pessoa, ainda assim dá trabalho, por que você acha que ter um desejo ardente pelo seu TCC vai resolver todos os seus problemas? Não vai não. E eu estou dizendo isso porque eu vi duas pessoas, pelo menos duas pessoas, desde 2020, que foi quando eu comecei a ensinar a pessoa a escrever um TCC, desde 2020 até agora, eu vi pelo menos duas pessoas passarem, assim, tava escrevendo TCC, aí deu problema, deu BO, esse aqui é o tema. O tema é porque eu tenho que mudar o tema. O tema não é um tema que eu goste. Para mim é o tema. Aí parava, no outro semestre começava de novo o TCC. Da página em branco. Um outro tema. Aí parava, fazia de novo. Olha o tempo que essa pessoa perdeu. Mais de um semestre para fazer um TCC. Aí vinham os problemas, e aí, pessoal, em vez da pessoa encarar o real obstáculo, o real desafio e resolver, ela dizia o quê? A questão aqui é o tema. Se eu mudar o tema, resolve o problema. Ou resolve o obstáculo. Mais de um ano para fazer um TCC. Eu não estou falando mal da pessoa não, tá? Eu estou falando isso para você não ficar nessa palhaçada, porque talvez você hoje esteja há mais de um semestre sem conseguir terminar o seu TCC, justamente porque você está caindo nesse conto de fadas que tem que ter um tema super inovador, revolucionário, que faça seu coração bater mais forte. E não é o momento. Aqui, tá? Então vamos lá, vamos para a sexta parte aqui, tá? Sexta parte, mão na massa, tá? Mão na massa, você vai ver aqui o eixo criativo. Eu vou apresentar agora para você o eixo criativo, depois eu vou mostrar um exemplo do eixo criativo, tá? E mostrar aí sobre sobre um interesse que eu tive ali, que foi saber mais sobre violência obstétrica, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu compartilhar, esqueci de compartilhar a tela. O que é o eixo criativo? O eixo criativo é essa técnica de concepção do TCC, ou seja, de criação. O principal benefício aqui é ao final da técnica, você ter a estruturação do seu projeto de TCC, e ela possui alguns elementos, tá?
O primeiro elemento é o problema de pesquisa. Depois a hipótese, o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, a metodologia e o referencial teórico. Esses 7 elementos compõem o eixo criativo. Mas preste bem atenção, esses elementos compõem o eixo criativo. Mas o eixo criativo é essa técnica de concepção, é a maneira como você vai criar o TCC. Então, eu vou até mostrar para você como é que você encontra o seu problema de pesquisa, como é que você define o seu problema de pesquisa. Define esse problema que vai guiar toda a tua pesquisa. Daqui a pouco eu mostro isso em detalhes. Tá? O que é o problema de pesquisa, né? Esse primeiro elemento aqui, o problema de pesquisa, o que é? É uma pergunta. Ele é em formato de pergunta, tá? É um formato de pergunta, é uma pergunta clara, específica e limitada, que orienta toda a tua pesquisa. Às vezes você pergunta assim, seu TCC é sobre o quê? Aí a pessoa, meu problema é sobre Lei Maria da Penha. Não, Lei Maria da Penha é um objeto da tua pesquisa, é um objeto. Mas o teu problema, ele tem que ser uma pergunta, um questionamento. É um problema, caramba. Como é que tu vai pesquisar? Tu vai pesquisar um problema, uma coisa que é uma interrogação, uma dúvida. Já imaginou? Eu vou aqui fazer uma pesquisa de uma afirmação. Não existe isso, tá? Então, qual é a função de um problema? A função é determinar exatamente o que será pesquisado na tua pesquisa. O que será pesquisado na tua pesquisa? O que será pesquisado no seu TCC? Imagina um carro, tá? O carro, tá aqui, o carro. Pode ser um carro da Audi, da Volkswagen, Fiat, Renault. Pode ser o carro que for. Todo carro tem o quê? Um volante. E um volante serve para quê? Para direcionar para onde o veículo vai. Tu pode ter o carro mais top do mundo. Se não tiver o volante, ferrou. Você vai para lugar nenhum. Então o problema de pesquisa é o volante do seu TCC. Você tem que ter um problema de pesquisa. E é ele que vai direcionar se tu vai para um lado ou se vai para o outro. Tá bom? E como é que tu vai identificar, como é que tu vai criar esse problema de pesquisa? Olha como é simples. Você pode fazer isso problematizando interesses pessoais, problematizando notícias que você escuta, lê, ou explorando outros problemas já pesquisados. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma colega minha, ela trabalhava em um hospital e ela estava me contando que absurdo determinadas situações que aconteciam com as mulheres quando elas iam parir. Estavam ali para terem bebê. E ali aconteciam várias situações que eram absurdas. E ela me explicou que aquilo ali se chamava violência obstétrica. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo até então, até aquela época. Eu fiquei interessado. Então veja só, um interesse pessoal. Violência obstétrica. Só que violência obstétrica poderia ser o meu tema de TCC? Não. Poderia ser o meu TCC? Não. Dentro desse interesse, eu tenho que problematizar. Como é que se problematiza alguma coisa? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas, assim você problematiza. Então você tem que tentar. O que é uma violência obstétrica? Onde é que surge? É mais comum na rede pública ou na rede privada? O que acontece realmente? Enfim, depois eu vou mostrar melhor em detalhes para vocês como é que você problematiza isso. Porque, inclusive, esse é o exemplo que eu vou trazer para vocês. Uma maneira de se problematizar é com notícias. Na próxima aula, aula 2, eu vou mostrar um problema de pesquisa, eu vou mostrar um exemplo e eu vou problematizar usando justamente uma notícia que eu vi no site da Câmara. Como é que você problematiza? Fazendo perguntas. E aqui não dá para fazer em detalhes dos detalhes. Parece que tem um treinamento online, ao vivo, comigo, olho no olho, em que eu direciono a pessoa. Aqui eu estou dando a visão geral. Eu tenho um limite até para a própria plataforma. É uma aula gravada. Eu não estou olhando no seu olho para mostrar exatamente como é que você faz isso. Mas enfim. Uma terceira maneira é você explorando problemas já pesquisados. Ou seja, você vai em um site
que é o repositório de dissertações e teses, como por exemplo é o site da UFPE, aí você pesquisa alguma coisa que você tem interesse, como por exemplo, quais são as dissertações que existem sobre Lei Maria da Penha. Aí você começa a ler os resumos e você vai percebendo problemas. Tem aqui uma que pesquisa sobre esse problema, tem outra dissertação que pesquisa sobre esse problema, tem outra aqui sobre esse outro problema. Você vai percebendo os problemas, as perguntas, tá? Você não sabe, não ainda percebeu o que é um problema, é uma pergunta, é a pergunta daquela pesquisa. E você pode, então, já pesquisaram isso, então eu vou pesquisar uma outra coisa, vou pesquisar isso aqui. Percebeu? Você pode pegar problemas que já existem e pesquisar por uma outra dinâmica, por uma outra dimensão, por uma outra abordagem daquele mesmo problema. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Olha como você otimiza o seu tempo em muito. Você faz isso em 1 hora, de verdade, você faz isso em 1 hora. Fazer perguntas sobre o interesse que você tenha, sobre uma notícia que você vê, ou problematizar, ou seja, fazer novas perguntas, pegando perguntas de pesquisa já criadas, já realizadas, você faz isso em 1 hora. Quanto tempo você passou para conseguir escrever o seu tema de TCC? Achei aqui meu tema de TCC. Quanto tempo? 1 hora? Um dia? Um mês? Bom, depois que tem um problema, quando você tem um problema de pesquisa, todos os elementos eles são atraídos para você. É impressionante. Por quê? Vamos lá. Vou trazer o exemplo do meu problema de pesquisa lá no TCC. Foi basicamente o seguinte. Como que o Supremo Tribunal Federal cria o sentido do princípio da dignidade da pessoa humana? É uma pergunta, né? É uma pergunta clara, ela é específica e ela é limitada. Veja, ela é clara, você não fica se perguntando, o que ele quer dizer com isso? Você sabe. Eu estou falando como que o princípio da dignidade da pessoa humana é criado, como que o Supremo Tribunal Federal cria o sentido do princípio da dignidade da pessoa humana. Veja, é específico, não é qualquer pessoa, é o Supremo Tribunal Federal. Não é qualquer coisa, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, eu não quero saber o conceito, eu não quero saber a definição, eu quero saber como é que eles criam o sentido. Eu limitei, inclusive. A limitação foi em um acórdão. Deixa eu ver se agora, acho que foi uma ADI 1856. A pesquisa foi realizada nessa ação. Então, depois disso, qual era a minha hipótese? A minha hipótese era simples. Que somente, no caso a caso, que o Supremo Tribunal Federal conseguia determinar um sentido para o princípio da dignidade da pessoa humana. Somente no caso a caso. E o que é uma hipótese, né? Esqueci de falar o que era uma hipótese. Uma hipótese, ela é uma afirmação que funciona como uma provável resposta ao problema. Então, a sua comprovação será verificada através da pesquisa. Qual é a função de uma hipótese? É ajudar na percepção de novos eventos sobre o problema. Ou seja, ajudar você a observar novas coisas sobre aquele problema. Como, por exemplo, no meu caso, uma uma observação nova que eu fiz foi perceber que essa definição caso a caso era feita justamente através do uso de metáforas. Aí eu fiz, então somente através de metáforas era vamos dizer assim, minha segunda hipótese. Somente através de metáforas que o Supremo Tribunal Federal consegue criar o sentido do princípio da dignidade da pessoa humana. Tá percebendo? Eu tinha um problema já, então a minha hipótese ela foi tipo assim, atraída. O tão falado tema. O que é um tema, gente?
O tema, ele é uma afirmação, ele é em formato de afirmação, tem um ponto final no final da frase. É uma afirmação a partir do problema de pesquisa que apresenta de modo conciso o que compõe a pesquisa do TCC. Em palavras não tecnicamente corretas, algumas pessoas vão falar assim: o tema é o assunto do seu TCC. Que se você entender dessa maneira, né, ok. Mas um tema, essa é uma afirmação a partir da problemática, e o tema apresenta de modo sucinto, objetivo, conciso, o que compõe, né, o que tem naquela pesquisa. Eu gosto de usar a seguinte analogia. É como se o TCC fosse um bolo. Imagina aqui um bolo, tá? Um bolo. E o tema fosse o sabor desse bolo. Se eu trago para você um bolo de cenoura com chocolate, você sabe que aquele bolo é de cenoura com chocolate. Logo, tem cacau naquele bolo. Não faz sentido você perguntar: esse bolo de cenoura com chocolate tem cacau? Não, se tu sabe que tem chocolate, chocolate é feito com cacau, então não precisa perguntar se tem cacau. Entendeu? O cacau já compõe o bolo, né? Porque o chocolate é feito com cacau. Então, o tema, eu tô querendo dizer o quê? O tema, ele diz o sabor do bolo, ele diz o que tem naquele bolo. Ele diz o que tem no TCC. Então, qual era o meu tema, então, de pesquisa? Era metáforas, eu não lembro exatamente a frase que eu escrevi, mas era basicamente o quê? A construção metafórica do sentido do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse era o meu tema, a construção do sentido, né? Era um sentido construído a partir de metáforas, então era um sentido metafórico, a construção do sentido metafórico do princípio da dignidade da pessoa humana. Quem lesse aquele TCC ia aprender sobre o quê? Sobre as metáforas, sentido metafórico tem o quê? Metáforas. Sobre as metáforas, construindo o sentido do quê? Do princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, e o que é o objetivo geral? O objetivo geral, aqui eu vejo, já vi algumas pessoas falando assim: o meu objetivo com essa pesquisa é blá 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 blá, e começa a falar a motivação pessoal dela de fazer a pesquisa. O que ela imagina alcançar, com essa pesquisa eu imagino que vai ser possível, ela fala a motivação pessoal dela. E não é assim que faz um objetivo geral. O objetivo geral da pesquisa é o seguinte, vamos lá. Tu tem um problema de pesquisa, não tem? Tem sim. Deixa eu beber aqui minha água. Tu tem um problema, esse problema vai ser investigado. O teu objetivo geral é justamente o seguinte: qual é a principal ação que você quer fazer com aquele problema? É isso. Você quer perceber alguma coisa? Você quer identificar alguma coisa? Você quer analisar alguma coisa? Qual é a sua principal ação diante daquele problema? O que é que você quer? Então, o objetivo geral é a definição da principal ação que se pretende fazer no TCC. Ou, em outras palavras, é a determinação do que se pretende alcançar. Quando você tem esse objetivo geral, que no meu caso do meu TCC, por exemplo, era o seguinte: era analisar, eu queria analisar como que as metáforas eram inseridas no discurso judicial e construíam o sentido do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu queria analisar como é que era feita essa dinâmica de colocar as metáforas e as metáforas criarem o sentido. Esse era meu objetivo geral. Para eu conseguir fazer isso, agora nós estamos aqui nos objetivos específicos. Eu tenho geral, então é só fragmentar. Os objetivos específicos quais são os objetivos que eu preciso alcançar para chegar até aquele geral. Qual é o passo a passo para conseguir fazer isso aqui tudo? Vamos dizer assim. Então,
No meu caso era definir o que era o princípio. Definir, vamos lá, não foi o caso em si, mas só para ser mais rápido, definir o que era o princípio da pessoa humana. E aí, adivinha só, não era possível definir o princípio de maneira unívoca, não era possível definir. Era apresentar as metáforas, identificar os tipos de metáforas, conforme uma teoria específica. Era fragmentar a decisão que eu estava analisando. Veja, são ações menores para conseguir fazer aquela ação principal. E depois disso nós entramos nas justificativas. As justificativas são as contribuições daquela pesquisa. É nesse momento aqui das justificativas que você fala assim, vou até trazer aqui para mim. Você fala assim, ó, ei, leitor, você aí, você tem que ler o meu trabalho. Esse trabalho aqui é importante. Aí você vai dizer a importância dele. Você vai fazer o leitor ao final vai pensar assim, realmente, esse trabalho faz sentido. Esse trabalho aqui não está enchendo linguiça, não está falando a mesma coisa que todo mundo já fala. Tem alguma coisa aqui que o autor realmente tem um problema de pesquisa, tem um problema aqui que o autor realmente se propôs a investigar. E é interessante essa investigação. Eu vou ler. A justificativa, ela é uma exposição das razões teóricas e práticas que demonstram a importância da realização da pesquisa. A função aqui é fazer as outras pessoas se convencerem que a pesquisa é importante. E aqui, para auxiliar você traz uma justificativa social, outra justificativa para a ciência e uma justificativa pessoal. Preste atenção, essa justificativa pessoal não é, para mim, não. É para você, na sua percepção, né, vamos dizer, pessoalmente, o que você percebe que aquela pesquisa contribui? Vou trazer para mim, primeiro exemplo do meu TCC. A justificativa social de investigar aquele problema era para a sociedade, era o quê? Perceber que o direito não era apenas a aplicação objetiva de regras, mas que existe uma construção de sentido que inclusive utiliza de outros recursos, né, como a metáfora, para se construir o que é o direito, para se construir essa norma positiva do que fazer e do que não fazer. Para o direito, a contribuição para o direito era justamente demonstrar esses recursos extradogmáticos, extralegais, esses recursos da linguagem, a linguagem determinando, criando a regra, criando o princípio, criando o conteúdo do que é aquilo ali, criando o conteúdo impositivo. Olha só. A minha justificativa pessoal, ou seja, aquela pesquisa, a contribuição dela era desconstruir, ela utilizava da retórica, esse meu TCC utilizou a retórica, e com aquele trabalho, ele contribuiria para desconstruir a ideia de que retórica é simplesmente etos, patos, locus. Que retórica é simplesmente a arte de falar bem. Traria um esclarecimento melhor do que é retórica. A pessoa, ao final daquele trabalho, entenderia que retórica também é análise. A retórica também analisa discursos, desconstrói discursos para perceber como é que o conteúdo de uma norma foi criado. Tá? Aqui até coloquei um exemplo. Além disso, a pesquisa é importante, pois pode trazer uma resolução de pontos obscuros da teoria X e Y, Z. Isso aqui é só um exemplo que eu ia trazer, mas enfim. Metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa aqui, a metodologia é a maneira como você está fazendo a pesquisa daquele texto ali. A pesquisa
É o passo a passo. Quais serão os procedimentos que você vai seguir para fazer aquela pesquisa, aquele texto, tá? Então aqui você vai dizer qual é o seu método, como será feito o levantamento de informações, como será tratada as informações. Então, é uma pesquisa que utiliza o método hipotético dedutivo, que através de revisão bibliográfica, revisão documental, talvez um questionário ou uma entrevista, enfim, existem vários. Aqui é só um exemplo. E essa pesquisa tem cunho qualitativo. Você vai explicar. Aí depois você vai explicar. Em primeiro lugar, será feito isso, isso e isso. Em seguida, isso, isso e isso. Em terceiro, isso, isso e isso. Você vai explicar passo a passo, né, como será feita aquela pesquisa. E o referencial teórico. Isso aqui é uma aula inteira. A metodologia da pesquisa dá para fazer uma aula inteira só com ela. Porque são muitos detalhes, 2 detalhes. Se você quiser, você comenta aqui abaixo. Olha, Henrique, faz uma aula só sobre metodologia da pesquisa, para a gente entender melhor, né, quando se fala de eixo criativo, como é que faz esse elemento aí. De verdade, se você quer, comenta aí, porque eu vou saber. Se você não falar, não tem como eu saber. E outra coisa, se alguma coisa que eu falei até aqui fez sentido para você, aterrissou aí, tocou o seu coração, comenta, para eu saber que fez sentido. Talvez você pense, nada a ver isso aí. Mas quando você comenta, você está me dizendo o seguinte: cara, isso aqui mudou. Isso aqui fez valer a pena todo esse tempo que eu passei assistindo a aula. Cara, isso aqui não foi uma perda de tempo. Porque teve essa coisa aqui que você falou e me ajudou. Então, para eu saber isso, cara, comenta aí, fala. Não custa nada, de verdade, não custa nada. Você vai levar alguns segundos para falar isso. E vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Para você perceber que realmente você está sendo produtivo, não está perdendo seu tempo com porcaria. E para mim também. Que eu vou saber que eu não estou falando só com a câmera. Porque, olha, eu vou te falar, é esquisito falar com a câmera. Eu gosto mesmo de falar com gente, olhar no olho da pessoa. É por isso que o treinamento da metodologia no meu TCC é ao vivo. É ao vivo, olho no olho, assim, ó, sentindo a energia da pessoa, olho no olho da pessoa, porque eu gosto mesmo de falar com gente, sabe? Mas enfim, vamos lá. Referencial teórico, que é o último elemento do eixo criativo, daí a gente mostra o exemplo. É o quê? É a base teórica que sustenta a tua pesquisa. O seu TCC, ele não vai sair do nada não, tá? Não vai sair do além ou da sua cabeça, dos seus achismos. Você precisa ter uma base teórica. Vai ser a teoria de algum autor? Vai ser o quê? Né? Então, o referencial teórico é isso. Por exemplo, o meu referencial teórico no meu TCC foi João Mário Adeodato, e eu não vou falar o nome dos autores, são 2 autores americanos e eu não sei pronunciar corretamente o nome deles, então eu não vou falar. Mas teve aí esses 2 autores, para me servir de base teórica na retórica e o outro para me servir de base teórica quando eu fosse falar das metáforas no direito. Esse foi o meu referencial teórico. Porque é o seguinte, quem é você no jogo do bicho? Para falar as suas ideias, os seus achismos. Você não é ninguém. Mas você vai identificar um problema, investigar esse problema a partir de alguma coisa que já foi produzida. E não é produzida por qualquer um não, tá? É alguém que tenha autoridade, um reconhecimento notório sobre aquele problema ali que você está pesquisando. Que fique claro isso. E uma última observação referencial teórico é diferente de referências bibliográficas, tá? Referencial teórico é a base, é da onde você vai levantar o seu TCC. Referências bibliográficas são as fontes que você consultou para obter informações. É um livro, é uma palestra, é um podcast, é uma imagem, é uma tabela que você pesquisou e utilizou no seu TCC para servir de informação, tá? Agora vamos para o exemplo. Eita, essa parte aqui é boa. Se você chegou até aqui, nossa, vai valer a pena. Vamos lá.
Estou aqui dando um exemplo, tá? Com essa parte do problematizando a partir do interesse pessoal. Veja bem, quando a minha colega foi lá e estava me falando dessa questão das mulheres, eu nem imaginava isso. Porque eu não sou mulher, tá? Eu não converso sobre parto. Então, não fazia parte da minha realidade saber isso. Só que eu aprendi, poxa, que acontece muita coisa errada quando uma mulher vai ao hospital ter o seu bebê. E o nome disso se deu violência obstétrica. Todos esses atos que acontecem antes, durante ou após o parto com a mulher. Tá? E aí, bom, eu vou dar 2 exemplos. Nessa aula sobre enfermagem, vai ser um TCC, um exemplo de eixo criativo para um TCC em enfermagem, e o outro, na próxima aula, um exemplo de TCC, né, a partir do eixo criativo para a galera do direito. Vamos lá, como é que eu problematizo isso? Fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Vamos lá, o que é? E assim, real. Vamos lá, quais foram as perguntas que eu fiz? O que é violência obstétrica? Onde acontece? É comum ou é raro acontecer isso? Deveria acontecer? Por que não deveria acontecer? Quem são as pessoas envolvidas? Quem é o responsável por isso? Na prática, os responsáveis são punidos? De outro lado, o que é um parto humanizado? Porque nessa pesquisa eu descobri que existe uma coisa chamada parto humanizado. De um lado, você tem a violência obstétrica, né? São todos esses atos ali que, de alguma maneira, ferem a mulher. Só que existe uma outra coisa chamada parto humanizado. E daí você se pergunta, o que é um parto humanizado? O que é que impede que esse parto humanizado seja a regra? Já existe parto humanizado? É mais comum na rede pública ou na rede privada? E aí, segue fazendo problemas, tá bom? E aqui está o exemplo. O exemplo 1. O título. Vou falar uma coisa rápida do título. O título, ele vai ser uma das últimas coisas que você vai fazer. Mas quando você tem todos esses 7 elementos, o título é muito óbvio. O título é basicamente o seu tema. Pronto, você vai colocar no título basicamente o seu tema. Porque lembra, o tema, ele mostra o que é os elementos que compõem, os elementos que vão estar ali no seu TCC. O seu título tem que fazer isso também, tem que apresentar de modo conciso sobre o que é aquele TCC, tá? E aqui o título é A Assistência da Enfermagem em um Parto Humanizado frente à Violência Obstétrica no Sistema Único de Saúde, né? SUS. Se você quiser, você tem um print daqui, né? E usa de exemplo, né? Para você entender. Problema. Qual é o meu problema de pesquisa? A minha pergunta. Vamos lá. Qual? Preste atenção. É clara, é específica e é limitada. Qual a contribuição da enfermagem no processo de humanização do parto humanizado no Sistema Único de Saúde? Eu quero saber o quê? Eu quero saber qual a contribuição da enfermagem no quê? No processo de humanização do parto, aonde? No Sistema Único de Saúde. Eu poderia ser ainda mais específico e dizer realizado no Hospital Regional XYZ. Você pode ser mais específico do que isso, tá? E quanto mais específico, melhor. Confie em mim, mais específico, melhor. Tema. Adivinha, olha só, adivinha. Você acha que eu vou falar sobre o quê? Eu ia cobrir com a mão. Você acha que eu vou falar sobre o quê? Se meu problema é qual a contribuição da enfermagem no processo de humanização do parto realizado no Sistema Único de Saúde, o meu tema, adivinha só, parto humanizado e violência obstétrica no SUS. Jesus Cristo, levei quanto tempo para isso? Será que eu levei 1 mês? 3 meses para achar esse tema? Não, adivinha, alguns minutos. Só foi ler o meu problema de pesquisa e dizer, então eu vou falar aqui de parto humanizado, Sistema Único de Saúde, eu sei que de um lado existe parto humanizado, do outro lado existe violência obstétrica, no SUS, pronto, é isso, esse aqui é o meu tema. É isso que vai ter no meu TCC. Meu objetivo geral, compreender os benefícios obstétricos para a mãe, parturiente, né, o nome é parturiente, e o bebê em um parto humanizado. Eu quero saber o que com essa pesquisa?
quais os benefícios obstétricos. Não é qualquer benefício, os benefícios obstétricos para a mãe e para o bebê. Tá? Tem algum benefício ou não tem? Parto humanizado e parto comum é tudo a mesma porcaria. É tudo a mesma coisa. Quer saber isso? Não, parto humanizado é muito melhor. Parto humanizado tem muito mais benefícios para a mãe, para o bebê. Então que benefícios são esses? Como é que o enfermeiro contribui para isso? É isso que eu quero saber. Percebeu? Tá percebendo? Tá chegando até aí a mensagem? Meus objetivos específicos. Se eu tenho o meu objetivo geral, meus objetivos específicos caem na minha mão. Ora, o que eu tenho que saber? O que é um parto humanizado, definir um parto humanizado, explicar o que é violência obstétrica e os seus tipos de violência, conhecer os direitos da mãe, né, parturiente, no parto, realizado no Sistema Único de Saúde, determinar as principais ações humanizadas em um parto. E, por fim, analisar o papel do enfermeiro como facilitador do processo de parto humanizado. Primeiro, eu tenho que saber o que é um parto humanizado. Já sei o que é um parto humanizado. Se eu sei o que é um parto humanizado, de um lado, eu consigo fazer o contraste do que é a violência obstétrica. Do que é que uma mulher sofre de errado na hora do parto. Eu consigo mostrar para o leitor que não existe só uma coisa, existem vários tipos. Né? Outra coisa, se a pessoa já sabe que aquilo ali é uma violência, quais são as regras? Existem regras para proteger a parturiente ou não existe? Quais são os direitos que a mulher tem nesse caso? Temos que trazer. Para dizer, olha, a mulher tem direito. Não é qualquer coisa não, ela tem direitos. Os seus direitos precisam ser respeitados. Mesmo sendo um TCC de enfermagem, você precisa dizer, essa mulher tem direitos. Não pode ser feito de qualquer jeito aqui. Então, quando acontece essa violência, esses direitos estão sendo infringidos. A enfermagem não está sendo feita corretamente. E isso é ruim para a mãe e para o bebê. Então, vamos saber então quais são as ações para um parto humanizado. O que tem que ser feito diante da violência, diante dos direitos, o que tem que ser feito para chegarmos a um parto humanizado. Depois você analisa qual é o papel específico do enfermeiro para isso. Certo? Justificativas, você vai trazer uma contribuição para a enfermagem. O que aquele trabalho vai contribuir para a enfermagem? O que aquele trabalho vai contribuir para a sociedade? Né? E na sua percepção ali mais pessoal, né? Qual a contribuição daquele trabalho? Talvez demonstrar que o parto humanizado não seja tão complexo e tão oneroso para o Sistema Único de Saúde quanto fazem parecer. Talvez seja isso, talvez seja outra razão. E o referencial teórico que é reconhecido, né, como uma autoridade nesse assunto. Bom, encerrou aqui. Bom, então é o seguinte, esse aqui foi o exemplo. Você pode voltar essa aula, assistir de novo. E, de verdade, se alguma coisa que eu falei aqui aterrissou aí, fez sentido para você, comenta aqui, porque eu quero saber. Quero saber se realmente valeu a pena esse tempo para você e para mim também. Se valeu a pena para você assistir essa aula, se você agora se sente mais capaz de escrever o seu projeto de TCC. Se em vez de perder tempo com um papo furado, você vai agora encontrar o seu problema de pesquisa. Defina agora o seu problema de pesquisa, se você não tem. Porque ele é que vai guiar a tua pesquisa. E se você quer, agora você é a chamada para você fazer parte da metodologia, tá? Se você quer fazer parte da metodologia, meu TCC, ser acompanhado por mim durante 8 semanas, um encontro por semana, olho no olho, ao vivo, onde eu vou direcionar as suas ações para você escrever um TCC, de maneira que cada uma ação continue gerando resultado ao longo de todo o seu texto. Aperta no link que vai estar aqui abaixo,
na descrição do vídeo e venha fazer parte da metodologia meu TCC. Se você achar que é palhaçada, adivinha só, são 30 dias de garantia incondicional. Quando você entra, são 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, se em algum momento, durante esses 30 dias, você pensar, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é enganação, você entra lá, você cancela a compra, a plataforma vai reembolsar você, vai ter o seu dinheiro de volta. 30 dias. Se em 30 dias não for tempo suficiente para você ver a seriedade do trabalho, não sei mais o que dizer. E, bom, vou encerrar agora o vídeo. E até a próxima aula, né? Onde eu vou falar, né, vou continuar falando sobre o eixo criativo e com um segundo exemplo, né? Da doença obstétrica e a Lei Maria da Penha.